Olá pessoal, vem um casinho bem legal aqui. Tem uma paciente sexo feminino, ela tem 50 anos e tá com uma queixa de dor na região medial, anterior e posterior do joelho há 2 meses. E o que nós vemos é essa distensão líquida na região medial do joelho com edema adjacente. Esse seria o principal achado, por isso que coloquei para discutir com vocês. Então, começando com esse achado principal, que nós vemos aqui nessa região medial, normalmente é o ligamento colateral medial com o menisco, né, e os tendões da patancerina. E existe uma distribuição em camada dessas estruturas, né? Então, são 3 camadas que compõem o ligamento colateral medial. Então, a primeira, vocês têm que acompanhar o sartório, tá? Então, a primeira camada é essa fáscia que circunda o sartório, então seria só olhar o sartório e uma face, imaginar uma face que muita gente não consegue definir bem, que circunda ele. Vou mostrar em esquema depois. A segunda é o ligamento colateral medial propriamente dito, que é o que a gente chama de ligamento camada 2, o ligamento colateral medial superficial, que é essa área aqui. Tá? E a camada 3 são os ligamentos menisco femoral, menisco tibial. Então, essas são as 3 camadas. Então, você vê que existe uma relação íntima entre o colateral medial e o menisco. E entre a camada 2, que é o ligamento colateral medial aqui, que é esse espessamento que vocês veem, e a camada 3, que é essa camada aqui mais profunda, né, que vocês sabem que o menisco ligando aqui na tíbia ou o menisco ligando aqui no fêmur, existe uma bursa, que é o que eu estou encarando aqui como sendo bursa, né? Então, uma bursa do ligamento colateral medial distendida. Não é nada comum ver uma bursa desse tamanho, tá? Mas vocês veem que ela não tem relação com a bursa do semimembranoso ou recessos gastrocnêmico medial semimembranoso. O diferencial principal aqui seria o cisto parameniscal, mas os cistos parameniscais não costumam ser uma loja única como essa e também são mais lobulados, apesar de ter uma degeneração do menisco, uma pequena insinuação do menisco aqui e um pouco de edema na periferia do planalto. E o que é legal vocês verem é a correlação disso com o que tem descrito na literatura. Então, vocês vão atrás de 2 artigos. O primeiro artigo é esse aqui, que é da bursa diretamente, é bem interessante. Vocês vão ver as 3 camadas, a camada mais superficial secundando aqui o sartório, a camada número 2, que é essa que ela tem um split mesmo aqui na região mais anterior dela, e a camada número 3, que são os ligamentos menisco-femorais e meniscotibiais. Entre as duas últimas que eu citei, aqui é a bursa. E a camada número 2 ela se junta anteriormente à camada número 1 e posteriormente à camada número 3. Isso dá para ver bem aqui. Então, aqui essa seria a nossa camada número 2, que está o ligamento colateral medial aqui, né? E ela se juntando lá na frente com a camada número 1, que é aqui, e aqui atrás ela se juntando com a camada número 3. Essa bursa, ela está bem definida aqui em cortes cadavéricos, né? Cortes do joelho de cadáver, aqui ó, a bursa. Esse trabalho é bem legal, eles pegaram 7 cadáveres e avaliaram essa bursa de diversas maneiras e obtiveram aqui algumas medidas dessa bursa, né? Então, assim, em 100% dos casos, ela tem aqui uma relação com a tíbia e um pouco menos, em 5 dos 7, ela tem uma relação direta com o fêmur. Que ele divide, né, como sendo 2 componentes da bursa, um tibial, que é esse aqui, ou o femoral. E aí as dimensões, né, que é a dimensão no crânio caudal e no antero posterior da bursa. A nossa bursa ela é maior que todas essas aqui que ele conseguiu encontrar, porque está bem distendida, né? Acredito eu. Ela é circundada por uma camada aqui de células epiteliais, mesoteliais, que vão produzir, né, esse líquido, como por exemplo em outras cavidades revestidas por epitélio e mesotélio. Isso é interessante porque não com essas células aqui não é possível diferenciar, por exemplo, se algo mecânico que
faz a bursa, ou se é uma bursa que embriologicamente é formada. Para isso, precisaria avaliar, que ele comenta nesse artigo, imagens de cortes de joelho de feto, né, para ver se ela se forma precocemente. E aqui, o mais legal aqui nessa conclusão é essa aqui, que é o que a gente viu no nosso caso, essa dificuldade de diferenciar dos ligamentos a bursa da rotura do menisco com cisto parameniscal. E o outro artigo é esse aqui, que é um da Radiology, que também avalia essas estruturas da região medial, que dá para comparar bem aqui com o que nós vemos no nosso caso, né? Então, as camadas que eu citei anteriormente, o nino lá na frente e o nino atrás. Vê que a gente não consegue definir muito bem o split aqui, né, nesse nosso exame. Como causa para isso tudo, existem várias possibilidades. Nesse caso aqui, possivelmente é essa degeneração do menisco e deve estar inflamando, é possível que tenha alguma roturinha, alguma coisa que está predispondo o atrito aqui nessa bursa e inflamação da bursa. E eles comentam do geno valgo, né, como um dos fatores predisponentes. Mas outras causas, como gota, artrite reumatoide, tudo poderia levar à inflamação dessa bursa. Mas aqui eu repito, não é nada comum isso aqui como um achado principal do exame, um achado como me parece ser nesse caso. Nesse caso, além disso, tem a alteração femoropatelar, que vocês estão cansados de ver, grau 4, ligamentos cruzados normais, ligamentos colaterais estão íntegros e o menisco lateral íntegro. Vocês vão também encontrar esse corpo livre aqui atrás, né, que deve ser originado, a maioria das vezes, estatisticamente, ele é originado da cartilagem femoropatelar, que deve ser esse caso. Muitas vezes o corpo livre ele cai na articulação, como ele é formado de cartilagem que caiu na articulação, ele cresce dentro da articulação, porque lá tem líquido sinovial que alimenta, ele vai crescendo, então você não consegue encontrar um buraco do tamanho do corpo livre, tá? Isso acontece mesmo, é normal, não se preocupe. Então era isso, um abraço.